Amém. Aleluia. Graça e paz, meus irmãos. Essa é uma noite muito especial que nós estamos juntos novamente para adorarmos o Senhor. E eu queria te convidar a estar meditando comigo no que diz o Salmo 121. Ele é um salmo muito interessante que chama Cântico da Peregrinação. Quer dizer, enquanto nós estamos aqui na terra, é um salmo que a gente precisa ter no nosso coração e na nossa vida. O salmista começa dizendo assim: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Com a sua sombra ele te protege. Ele está à sua direita. De dia e de noite o sol não te ferirá. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todos sempre. Amém. Então o que está dizendo que tem hora que nós precisamos mesmo olhar somente para o alto. E o alto não vai nos decepcionar. Deus não vai nos frustrar, Deus não vai nos largar, Deus vai nos proteger e vai nos esconder debaixo das suas asas, debaixo dessa palavra poderosa, desse incentivo ao nosso coração. Nós queremos iniciar esse culto de adoração ao Todo-Poderoso. E eu quero te chamar aonde você está, seja agora em casa, ou no carro, ou no trabalho, ouvindo essa palavra. Eu queria te convidar a falar com o Senhor. Nesse momento nós vamos elevar o nosso coração ao Eterno, ao Todo-Poderoso, ao Pai das Luzes, ao Senhor dos Senhores, e vamos apresentar diante dele o nosso coração e a nossa vida, e ele certamente nos ouvirá. Pai, nós te louvamos no dia de hoje, porque o Senhor é bom. O Senhor nos guarda, guarda a nossa entrada, a nossa saída. O Senhor guarda a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente. Inclinamos o nosso coração para o Senhor, te bendizemos, glorificamos o nosso nome e o teu nome, Senhor, e queremos entregar a ti o nosso culto de adoração. Nós estamos juntos para celebrar o Senhor, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito por nós. Bendizemos o teu nome e dizemos que nós confiamos em ti. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos exércitos. Uns inclinam-se e caem, mas nós permanecemos em pé. Eu sei que, Senhor, nós passaremos dessa pandemia mais fortes, mais maduros e mais íntegros, porque o Senhor está conosco, nos guardando e nos protegendo. Nós bendizemos o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Adorado, exaltado seja o nome do Senhor. Aí você, onde você está, na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Eu não sei que horas que você vai assistir esse culto, mas eu quero te convidar a adorar aquele que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. Todo ser que vive, exalte o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos pés dele, porque Ele pode, Ele vai tirar a gente dessa situação. É só Ele, é só Ele, é só Ele que vai vir como uma onda sobre o Brasil, uma onda de avivamento, uma onda de cura, uma onda de restauração. Se você crê, cante conosco essa canção.
a tua cura, Pai. Para sempre, para todo sempre, Pai. Para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, Ele não está mais pregado naquela cruz. Ele ressuscitou e ele vive. Ele vive para sempre. E para sempre ele é adorado. Sempre ele é exaltado. Sempre, sempre ele é adorado. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Santo, santo és. Aleluia. Pra sempre adorado és. Pra sempre exaltado és. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Deixa ele queimar aí na sua casa. Que o poder do Espírito Santo venha queimar em você. Que o poder do Espírito Santo venha restaurar. Oh, aleluia. Deixa o Espírito Santo entrar nessa casa. Não deixe ele bater a porta. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o coração queimou. Ouvir o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larará, lará, larará, 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 larará.
Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa ele queimar aí na sua casa. Deixa queimar aí na sua casa. Deixa queimar ele no seu templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha queimar, removendo toda a tristeza, removendo toda a angústia. Pai, quero declarar, Pai, vida em abundância. Quero declarar vida em abundância. Eu quero declarar a paz que excede todo entendimento na sua casa. A paz que não depende da adversidade. A paz que só o Espírito de Deus pode nos dar. Em meio à luta, em meio à aflição. E deixa esse Espírito queimar em vocês. Deixa ele queimar. Deixa ele te envolver. Deixa ele restaurar. Oh, aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. 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 Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar. Senhor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Eu queria compartilhar com você no dia de hoje uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. É um desafio para a nossa alma e para o nosso corpo e para a nossa mente. Como encontrar plenitude mesmo em tempos de pandemia? Como sermos plenos, cheios, inteiros, mesmo em tempos tão desafiadores como toda a terra, quando toda a terra está enfrentando este vírus e todas as consequências que ele traz. Mas eu queria primeiro, para que nós entendêssemos o que é ser pleno. Ser pleno é estar inteiro, completo, cheio, íntegro, não faltando nada. E é um desafio para nós estarmos plenos, mesmo em tempos tão desafiadores. O que é o contrário de plenitude? O contrário de plenitude é escassez e limitação. Quando eu não estou pleno, eu estou com a minha vida enfrentando zonas de escassez e eu estou limitado em muitas áreas que era para eu estar prosperando e florescendo. Quando Jesus veio, Ele deixou bem claro para nós
qual o propósito da vinda dele na terra. Quando Jesus veio, ele veio com um propósito estipulado por ele e pelo Pai. E esse propósito é escrito em João capítulo 10, versículo 10. Fala, o propósito do diabo ele vem para roubar, matar e destruir. Mas o propósito de Jesus, ele fala, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ele não veio para nos tornar inteiros, completos e plenos. Jesus veio para colocar o mundo e restaurar o mundo ao seu lugar original, como assim no plano perfeito de Deus. Deus é estratégico e inteligente, e Jesus fez parte de uma estratégia extraordinária do coração do Pai, para atrair os filhos, atrair a humanidade para o centro da vontade de Deus. E como Deus planejou isso? Qual foi o coração de Deus desde o início? A Bíblia diz que o Senhor Deus criou um jardim perfeito, inigualável, que se chamava Éden. Nesse jardim haviam 2 árvores bem no meio dele. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 8 e 9. Fala assim, plantou o Senhor Deus no Éden, ao lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para a comida. E a árvore da vida estava bem no meio do jardim, assim como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui demonstra que Deus faz uma distinção, falou, de todo tipo de árvore saborosa, agradável tinha, mas ele fala especificamente de 2 árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus fala de 2 linhagens, 2 árvores genealógicas. Deus coloca 2 árvores que chamavam a atenção, elas eram diferenciadas de tudo demais que havia no jardim. E ali naquele lugar, Deus estipula um único limite para o homem. Fala, olha, você pode comer de tudo. Olha como esse jardim é bom. Olha como é bonito, como ele é cheiroso, como é agradável. Vocês podem comer de tudo, vocês podem plantar, vocês vão dar nome aos animais. Mas tem um limite. A árvore do bem e do mal, não coma dela, porque no dia que comer, certamente morrerás. Está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Porque Deus sabia que a árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore envenenada, pois havia a natureza da serpente nela. E a árvore da vida, distintamente, tinha a natureza de Cristo. O que é a natureza da serpente? Gálatas capítulo 5, versículo 19, descreve com clareza e com lucidez o que a serpente produz em nós, o que a natureza de Satanás produz em nós, que chama as obras da carne, as obras que são da nossa natureza terrena. E a Bíblia enumera algumas delas, porque as obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. E eu vos advirto, como antes já vos adverti, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o fruto da carne, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é você fazer tudo o que você tem vontade. Aqui fala de imoralidade, fala de feitiçaria. O que é feitiçaria? Eu quero uma coisa e desejo aquilo, não importa o preço ou a consequência que tem. Eu sou cheio de ódio, de discórdia, de ciúme, de ira e de egoísmo. Já a natureza de Cristo é uma natureza totalmente distinta, que é a árvore da vida. Gálatas 5:22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O que quer dizer isso? Que se Adão e Eva tivessem comido da árvore da vida, ao invés da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles iriam estar transbordando de amor, paciência, amabilidade, graça, bondade e domínio próprio. Mas como eles escolheram comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o egoísmo tomou o lugar do amor, o ódio tomou o lugar da compaixão. E desse fruto, depois do pecado, deles terem comido dessa árvore, veio o fruto primeiro, que foi Caim. A Bíblia diz que Caim
é o primogênito de Adão e Eva. E a palavra diz que ele era agricultor. Gênesis capítulo 4, versículo 2. Ele era um agricultor, ele era terreno, ele tinha uma mente terrena e uma mente carnal. E assim que a árvore do conhecimento do bem e do mal produz em nós, quando nós somos carnais, o fruto disso é frustração e confusão. E olha, o que acontece, a Bíblia diz que nasce Caim, já debaixo dessa influência da semente de Satanás nos corações, porque havia comido a árvore do conhecimento do bem e do mal. A palavra de Deus diz que eles vão fazer uma oferenda, Caim e Abel. A diferença é que Caim trouxe um fruto da terra para o Senhor, e Abel trouxe as primícias daquilo que ele tinha criado. E Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a oferta de Caim. E quais são as características da natureza de Caim? A palavra diz que quando Deus rejeita a oferta dele, ele se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Ele ficou irado. E quando nós temos essa natureza de Caim em nós, algumas características nós vamos apresentar. Primeiro, nós não vamos gostar de ser contrariado. Então, quando Deus falou assim, rapaz, tua oferta tem uma coisinha errada, você precisa melhorar aí. Ele foi contrariado e reage com ira e com fúria. Enquanto eu tenho a natureza de Caim em mim, toda vez que eu sou contrariado, ou não acontece aquilo que eu espero, eu vou demonstrar fúria, eu vou descair o semblante e vou me sentir injustiçado. E aí vem o sentimento de autodefesa e justiça própria. E como Deus reage? Como Deus vai tentar mudar o coração de Caim? A palavra de Deus diz que Deus faz 3 perguntas para ele. Sabe por que Deus faz as perguntas para Caim? Porque o Espírito de Deus queria trazer para ele consciência do pecado dele. Deus sempre quer trazer para nós consciência, porque quando nós temos consciência, nós mudamos o rumo da nossa caminhada. E ele começa perguntando para Caim: Caim, por que você está tão furioso e por que transtornou o seu semblante? Deus perguntou para ele: por que você está tão irado? Eu te falei que eu não aceitei tua oferta, mas por que você não reagiu ao contrário? Não procurou onde estava o problema? A Bíblia diz que Deus pergunta para ele: por que você está irado e por que o seu semblante já descaiu? A outra pergunta que Deus faz para ele, fala assim: onde está o seu irmão Abel? Aqui nessa circunstância, ele já havia matado o seu irmão. E ele responde: porventura eu sou o guardião do meu irmão? Primeiro Deus quis trazer consciência da atitude dele de estar irada. Como a ira tomou o coração dele, ele matou o irmão. Depois que Deus queria trazer um arrependimento por ele ter cometido o primeiro homicídio na terra. Mas ele não muda o coração. E a Bíblia diz que ele faz a terceira pergunta: o que você fez? Ei, escuta, o sangue do teu irmão está clamando na terra. Essas são as perguntas que geralmente Deus nos faz quando nós estamos debaixo do governo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que estamos afastados de Deus e que não andamos mais no Espírito e estamos ensurdecidos ou cegos para ouvir a Deus. Primeira pergunta, Deus fala assim: por que você está furioso? Ele perguntou: como é que está seu coração? Como que está o seu interior? Você que está me assistindo, como está o seu interior? Você está cheio de raiva? O seu semblante está descaído? A amargura tomou conta no seu coração? Eu sei que todos nós estamos enfrentando momentos desafiadores. Eu sei que tem muita gente que está perdendo emprego. Eu sei que muita gente que adoeceu. Teve gente que perdeu parentes. Mas como você está reagindo? Como está o seu coração? Porque se eu estiver irado, o sentimento, o cheiro da morte já entra dentro de nós. Porque a amargura produz morte e destruição. E quando eu estou irado, a segunda pergunta que Deus faz é: como é que está seus irmãos? Como é que está seu relacionamento? Porque se o seu interior estiver contaminado de ira, estiver contaminado de amargura, isso vai refletir certamente no relacionamento com as outras pessoas. E aí eu começo a maltratar as pessoas que estão ao meu redor. Eu começo a ser agressivo, intolerante e impaciente, e a amargura vai contaminando todos os que estão ao meu redor. E a terceira pergunta é: o que você tem feito
qual é o fruto que você está produzindo. Se o coração estiver amargurado e eu estiver afetando as pessoas que estão ao meu redor, eu estou trazendo um fruto podre, um fruto ruim. A natureza de Caim não acha lugar para arrependimento. Ela sempre se justifica, ela sempre transfere a responsabilidade para os outros. Ela sempre acha que ela é a correta. E a Bíblia diz que Deus põe um sinal em Caim e ele vai morar na terra de Nod. Olha, a Bíblia diz que ele tinha natureza, por causa disso que ele apresentou, ele tem a clara natureza da serpente. E ele vai habitar numa terra que significa lugar de solidão, lugar de exílio. Ele se torna um errante na terra, porque quando eu não sou governado pelo Espírito de Deus, e eu tenho a natureza da serpente, eu sou uma pessoa contenciosa, amarga, há tempo que não ouço a Deus, eu vou me tornar um errante na terra. O que é um errante? É a pessoa que não vai ser assertiva, que não vai chegar no lugar planejado, que não vai ter propósito de vida. Ele vai sempre estar se justificando e se lastimando. Deus sabia que o homem estava envenenado pelo pecado, mas ele tinha um plano que ele já fala em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Ele vai falar: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a mulher serpente, mas entre a sua descendência e a descendência dela, mas este te ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Jesus tinha a promessa de trazer uma terra que ia pisar na cabeça da serpente, que ia trazer de volta a oportunidade de todos nós comermos novamente da árvore da vida. Deus cria uma oportunidade, um novo jardim, um novo lugar para apresentar para mim e para você novamente a oportunidade de comer uma árvore diferente, que não seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas a árvore da vida. E Deus recria o jardim e chama este lugar de Getsemane. Getsemane significa lagar de azeite. No Getsemane é que Jesus toma a decisão mais importante da vida dele. Jesus é o Cordeiro de Deus, é a promessa, é aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E antes dele ser crucificado, a palavra diz que ele chama os seus discípulos e vai para o Getsemane. Chega ao lugar que é o prensa, lugar de se fazer o azeite. No Getsemane, a Bíblia diz, ele começa a orar e se entristecer e se angustiar, porque ele sabia que a cruz estava chegando perto, estava chegando a hora dele dar a sua vida por nós. E ele fala para os seus discípulos: a minha alma está profundamente triste, fiquem aqui e vigiem comigo. E a palavra de Deus diz que ele ora e ele fala: meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita o que eu quero, mas aquilo que tu queres. E a Bíblia diz que ele volta e encontra os discípulos dormindo, e eles falam: olha, acorda, essa é uma hora séria, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu estou lendo Mateus capítulo 26, do versículo Mateus 26, do versículo 36 ao 46, se você quiser acompanhar aí comigo. E a palavra de Deus diz, e interessante, que ele ora, fala o versículo, que ele ora, os deixou e orou a terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quais são as palavras? Senhor, é possível passar esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. 3 vezes, assim como Deus havia feito 3 perguntas para Caim, Jesus agora inverte e faz a mesma vez 3 perguntas para o Pai, com o mesmo sentido. Há uma outra possibilidade da terra ser salva, há um outro caminho. Agora é o filho que pergunta. Qual a diferença de Caim para Jesus? Eles estavam num jardim diferente. Caim estava num ambiente perfeito, ele estava no Éden, tinha sido expulso, a serpente já tinha contaminado ele, eles estavam lá expulsos do paraíso. Jesus está no Getsemane, num lugar de renúncia. Caim, quando é contrariado, ele descai o semblante. Jesus, ao contrário, ora e pergunta ao Pai:
Senhor, o que tu queres, ao invés de se irar, ele entra pelo caminho do quebrantamento. Ele começa a dizer: Senhor, eu sei que eu vou passar um lugar difícil demais. A cruz vai ser um lugar doloroso, porque o Pai vai virar as costas para mim. Eu vou suportar todos os pecados da terra, mas seja feita a tua vontade. Na segunda vez, Deus pergunta para Caim: onde está o teu irmão? Ele fala: sou o guardião do meu irmão, porventura. Jesus sabia, diferente dele, quando ele pergunta para o Pai novamente: Senhor, é possível eu não beber este cálice, mas seja feita a tua vontade? Jesus olha para a terra, diferente de Caim, fala: eu sou o guardião do meu irmão, eu não estou nem aí. Jesus olha e fala assim: eu sei que eu preciso guardar a terra e trazer muitos filhos à casa do Pai. E quando Jesus olha, ele sai, ele se levanta na terceira vez, decidido a morrer por mim e por você. Ele decidiu tomar o cálice. Qual o cálice? A cruz, a renúncia, a morte. Jesus tornou-se o nosso guardião, tornou-se o nosso amigo, e ele abriu novamente o acesso à árvore da vida. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 24, que quando Deus expulsa o homem do Éden, ele colocou um querubim com espada flamejante, guardando o caminho para a árvore da vida. Havia um bloqueio. Quando Jesus vem, ele abre novamente este caminho, porque ele é a árvore da vida que desce dos céus para alimentar a nossa vida, matar a nossa sede. E quando ele está lá em Mateus capítulo 26, perto de ser crucificado, ele chama os seus discípulos e para a última ceia e fala assim: olha, tomem, isto é o meu corpo, eu estou dando por vocês, este é o meu sangue, olha, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. E naquela ceia ele fala assim: olha, eu não vou beber novamente o fruto da videira até o dia que eu encontrar com vocês no reino de Deus. O que ele está mostrando aqui? Ele falou assim: vou passar por este cálice, vou suportar a dor da cruz para trazer você para a mesa do Pai. E ele fala: olha, eu estou indo, vou ressuscitar e vou para o céu. Ele começa a anunciar aos discípulos: e vou preparar um lugar para a terra, para você se assentar. Você não vai ser mais apenas uma criatura, você vai se tornar filho. A natureza da serpente vai morrer, e eu vou te dar a minha natureza. Quando o Espírito de Deus vem morar em nós, que eu faço uma aliança com Jesus, a minha natureza de Caim, a natureza da serpente morre. Então, se eu era irado, se eu era ciumento, invejoso, avarento, prostituto, mentiroso, essa natureza morre, e o Espírito de Deus habita, passa a morar em mim, e eu me torno uma pessoa verdadeira, generosa, compassiva, porque onde o Espírito de Deus está, os frutos vão transbordar na minha vida. No primeiro jardim, que era no jardim do Éden, quando eles são expulsos, havia egoísmo, morte, arrogância, ira, ciúme, porque essa era a natureza da serpente. No segundo jardim, no Getsemane, Jesus se quebranta, ele renuncia, ele fala: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. E sabe qual era a vontade de Deus? Que ele deu o melhor dele por mim e por você. A vontade de Deus é nos resgatar para um novo jardim, para um lugar de paz, para um lugar de plenitude. Deus quer nos arrancar do lugar de morte, do lugar de solidão, do lugar de destruição. Quer nos restaurar a imagem original e criar de novo um jardim perfeito. Quando eu tenho um relacionamento com Ele, eu trago o jardim para onde eu estou. Quando eu entro no meu quarto e fecho a porta, eu crio um ambiente. Porque o segredo do Éden, irmãos, não eram as árvores, não eram os homens, era a presença plena de Deus naquele lugar. O segredo do Éden era o cheiro de Deus nos quatro cantos daquele lugar. E hoje, quando eu sou filho, que eu faço uma aliança com Jesus, quando eu entro no meu quarto e falo com Ele, que o Espírito de Deus toma o ambiente, eu recrio o ambiente do Éden. O Espírito de Deus começa a se mover, e a paz de Deus toma
a minha casa, a minha vida e o meu lar. E através disso, Ele vai se manifestar, arrancando a influência da serpente e colocando a influência do Espírito de Deus. E é isso que Ele faz. Ele escolheu a mim e a você. Quando Jesus estava naquele Getsemane, Ele fez por você e por mim. Ele tinha uma escolha. Quando Ele falou, seja feita a tua vontade, havia a cruz ou as glórias do mundo. Se Ele não tivesse ido para a cruz, eu e você estaríamos órfãos, porque nós não teríamos um pai. Ele luta pela nossa salvação. Ele se fez morte para que eu e você tivéssemos vida. Ele se fez doença para que nós tivéssemos saúde. Ele se fez pobreza e escassez para que nós tivéssemos em abundância. Foi por isso que Ele se manifestou. Sabe, Jesus manteve, enquanto esteve na terra, uma saúde espiritual e emocional plena durante a sua caminhada na terra. Ele enfrentou a rejeição, a injustiça, a perseguição, a calúnia e a morte, e manteve o seu coração saudável. E agora que o Espírito de Deus habita em mim e em você, quando nós temos uma aliança com Jesus, eu quero dizer para você, nós vamos enfrentar rejeição, nós vamos enfrentar calúnia, nós vamos enfrentar algumas vezes enfermidade, perseguição, e precisamos manter o nosso coração saudável, assim como Jesus fez. Sabe por que Jesus manteve o coração saudável? Porque Ele tinha duas coisas: identidade e firmeza de propósito. Ele sabia quem Ele era e para onde Ele estava indo. Se você souber quem é e para onde você está indo, você não vai deixar intrigas atingir você. Você não vai deixar coisas pequenas ofender o seu coração. Você vai manter o seu coração saudável. Você vai entender que tudo vai contribuir para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Jesus sabia que Ele era filho de Deus. E Ele tinha o propósito de resgatar a terra das mãos da serpente e do diabo. E trazer a terra de novo para o Pai. Quebrar a orfandade, quebrar a destruição e trazer muitos filhos para a casa do Pai. Ele era o primogênito e Ele fez o primeiro, mas Ele queria ser unigênito entre muitos irmãos. Ele morreu por mim e por você. Sabe, Jesus sabia da sua missão e isso fez Ele permanecer firme diante de todo argumento humano e satânico. Muitos falaram para Ele: ei Senhor, nós precisamos de um rei, reina sobre nós. Ele falou assim: meu reino não é deste mundo, meu propósito não é aqui na terra, eu sou de lá, eu vim trazer filhos para lá. Quando nós sabemos o nosso destino e o nosso propósito, os argumentos humanos e os argumentos de Satanás não vão nos convencer, não vão nos tirar do nosso caminho, não vão nos afastar do nosso propósito. Nós precisamos ter clareza. Você precisa saber quem você é e para onde você está indo. Você é amado, você é aceito, você é valorizado. Deus não nos fez para errar, Deus não nos fez para ser destruídos. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para resplandecer a vida dele na terra. Quando a gente caminha em santidade e em convicção de um propósito inabalável, a palavra de Deus diz que Deus vai nos cercar com paz. Mas a palavra diz também o contrário. Está escrito em Tiago que quem não tem a mente firme vai ser como a onda do mar, que nunca vai chegar em lugar nenhum. Se você pensa uma coisa hoje, amanhã você pensa outra. Se hoje você orou, Deus falou com você, qualquer argumento humano que chegar, você já muda a sua postura, não acredita mais em Deus, não acredita mais que Ele está no seu caminho. Você é inconstante e não vai ver quando o bem chegar. Nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos estar no jardim de Deus todos os dias, tendo uma vida de meditação e leitura da palavra. Se você está me vendo ou me ouvindo, não sabe o que ler na Bíblia, mas eu não sei para onde começar, comece no Novo Testamento, leia o Evangelho de Mateus e vai lendo, para você saber quem é Jesus, o que Ele fez por nós. Todo dia, a Bíblia diz que Ele fala: entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Há uma recompensa para aqueles que buscam o Senhor. E sabe qual é a maior recompensa que nós temos? É a presença dEle. Onde Jesus está, a paz. Onde Ele está, a manifestação de vida. Quando Ele estava lá naquela cruz,
ele toma duas atitudes que desmantelam a estrutura e o coração de Satanás. A primeira é o perdão. Ele estava lá na cruz sendo zombado, sendo desprezado, cuspido, tudo que era ruim. Ele estava na cruz, ele olha para todas aquelas pessoas, e ao invés do seu coração se virar, ele fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você quer se manter saudável? Você quer terminar bem a sua caminhada? Entenda que a maioria das pessoas não sabem o que está fazendo. Elas estão sendo conduzidas por serpentes malignas. Elas não entendem que há um propósito maior para a vida delas. Então, quando as pessoas te ferirem, ou te ofenderem, ou te traírem, ou você mesmo ferir alguém e ofender alguém, perdoe-se a si mesmo e lance perdão sobre todos aqueles que estão ao seu redor. A outra atitude da cruz, que quebra a natureza da serpente, que despedaça o jugo nas nossas vidas, é a misericórdia. Quando eu tenho um coração perdoador e misericordioso, eu tenho plenitude. Nós estamos falando como alcançar vida plena. A Bíblia diz que Jesus estava naquele lugar de dor insuportável. Todo o peso do pecado estava sobre ele. O Pai tinha virado as costas porque ele não pode conviver com o pecado. Os seus discípulos tinham abandonado ele, estava só. Era ele e a sua dor. Mas uma voz do lado falou para ele: Ó Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E Jesus sai da sua dor, olha para ele numa atitude misericordiosa e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E quando nós somos de Jesus, nós vamos ter misericórdia, apesar de toda dor que você pode estar passando. Sabe, a maioria da cura das nossas dores é olhar para o lado. Quando a gente começa a olhar para o lado, a gente vai ver que tem gente em situação muito pior do que nós, e nós vamos ter um coração grato. Você quer ser pleno? Coma da árvore que vai trazer plenitude. Pare de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pare de se alimentar com coisas que a serpente te oferece. Jesus é tudo que nós precisamos. Ele é o pão da vida que desceu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o consolo para aquele que está entristecido. Mateus 11, 28 e 30 diz: Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está cansado, está sobrecarregado? Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com Ele, e Ele que te vê em secreto te recompensará. Tem um jardim preparado para você. Tem um jardim que tem o cheiro de Deus, que tem a presença de Jesus. Ele é tudo e que nós precisamos. A Bíblia diz que na ocasião de Lázaro, estava morto, já havia 4 dias, estavam todos desesperados, aflitos, e Jesus chega e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode estar achando: eu já estou tão morto em tantas áreas. Não interessa. O cheiro de ressurreição entra onde Jesus está. Ele é especialista em fazer festa em funeral. Onde Ele está, caixões se abrem, enfermidades são expulsas, complexos de inferioridade são destruídos, porque Ele nos resgata para a posição original de filhos amados e aceitos. Eu quero dizer para você, encerrando essa palavra, ser pleno em tempos de pandemia é muito além, vai muito além de circunstâncias. Plenitude passa por entender quem eu sou e para onde eu estou indo. E eu só vou ser pleno quando eu me alimentar da árvore certa, a árvore da vida que veio da parte de Deus para nos restaurar a posição de filhos. A Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessa com a boca, ele é salvo. Salvação significa cura, libertação, restauração do relacionamento com Deus. Você está na sua casa, fala: Jesus, eu entrego a minha vida para você. Eu quero que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador. E mesmo você que há muito tempo já conhece Jesus, mas já está afastado há muito tempo, que você não ouve, não vê, não se alimenta da árvore da vida, fala: Senhor, eu quero de novo. Faz de novo. Entra na minha vida. Eu quero as mesmas coisas
coisas. Eu quero me alimentar da árvore da vida. E eu quero essa plenitude que vem da parte de Deus. Você está cansado, sobrecarregado. Ele pode te dar descanso. E Ele vai aliviar todos os seus fardos. Eu desejo que o Senhor te dê uma semana abençoada. E eu queria orar por você. Eu queria que essa mensagem entrasse no seu coração e mudasse a sua mente. Não há outro lugar de plenitude. Muita coisa pode trazer felicidade. A felicidade, ela tem uma característica, ela é vinculada a coisas. Então, você ganhar um carro novo, você fica feliz um dia, dois, depois você acostuma com aquilo ali. Plenitude é diferente, é perene e é constante. E nós só temos nos relacionando com o nosso Pai através de Jesus. Pai, eu te louvo nessa noite por essa palavra. Nós queremos mesmo voltar para o jardim de Deus e nos alimentarmos de tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor tem para nós abundância. O Senhor tem para nós vida. O Senhor tem para nós plenitude. O Senhor morreu para nos resgatar da morte, da prisão da serpente, para a posição de filhos amados do Pai. Neste lugar de filiação, o Senhor vai devolver o nosso anel, vai colocar as sandálias nos nossos pés, vai trocar as nossas vestes, vai nos assentar à mesa e vai nos restaurar a posição de filhos amados do Pai. Te bendizemos, que essa palavra mude o nosso entendimento e nos ajude a compreender que o Senhor tem tudo o que nós precisamos. Eu te adoro e te louvo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.